Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo à série Esboços de Pregação. Hoje o esboço vai tratar de salvação como tema. E o objetivo dessa mensagem de hoje, do esboço de hoje, é mostrar o plano de salvação em 10 passos. O versículo que eu escolhi está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então essa é a leitura básica para a pregação nesse esboço. Como você já sabe, uma mensagem ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E na minha introdução eu usei essa frase de efeito que você vai poder ver aqui no nosso esboço. Ao contrário do que muitos pensam, salvação é totalmente possível, é um plano de Deus, um projeto que já foi executado e que se cumpre na vida dos que creem. Então a introdução vai ser somente essa frase e a leitura de Atos 4 e 12. E depois vamos já para o desenvolvimento da mensagem. Então o nosso objetivo nesse esboço é mostrar em 10 passos o plano da salvação. E o primeiro passo é a reflexão sobre a entrada do pecado. O que é pecado? Como é que nós vamos definir pecado? Eu fiz um comentário sobre o termo grego hamartia. Hamartia significa pecado. Literalmente significa errar o alvo, né? Ou não se adequar ao plano da salvação de Deus. Depois, uma frase muito impactante que eu usei aqui, caso você queira, poderá usar também. A frase é a seguinte: a ideia que nós temos de pecado determina a nossa ideia de salvação. Portanto, errar na doutrina do pecado é errar também na salvação. E aqui, se você usar essa frase, se você quiser usar, você vai deixar claro para a igreja que ela precisa ter a ideia que Deus tem de pecado, e não a própria ideia, porque nós vamos ser julgados por Deus, pelas ideias de Deus, pela lei de Deus, e não pelas nossas próprias. Então, pecado é o que Deus chama de pecado, e não o que nós chamamos de pecado. Então, o primeiro passo é a reflexão sobre a entrada do pecado no mundo. Olha só, aos Romanos 5 e 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a entrada se dá através de um homem, Adão. E o resultado para a humanidade, o resultado da entrada desse pecado para a humanidade foi a morte. Aos Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E já aqui encontramos também em Romanos 5 e 19 a solução para o pecado. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos foram feitos justos. E aí está a solução. Então, nesse quadro aqui do primeiro item, a reflexão sobre o pecado, nós vemos o pecado entrando por Adão, contaminando a humanidade e saindo por Cristo. Faça isso de maneira muito objetiva e clara. Deixe claro para a igreja cada palavra que você falar. A igreja precisa entender a mensagem para que ela saia consciente do que precisa fazer em relação ao pecado. O segundo ponto, do segundo passo, são 10 passos para mostrar o plano de salvação. O segundo é a solução para o pecado. Visto que o pecador perdido está separado de Deus, ele não pode se salvar, então ele precisa de um justo na sua vida. O pecador precisa de um justo para justificá-lo, e esse é Cristo. O terceiro passo é mostrar o Salvador. O Salvador é Cristo. O nome hebraico de Cristo é Yeshua. E esse nome significa Salvador. Então é aí que você vai apresentar o Salvador. No grego é Soter, é o Salvador, é aquele que providencia a sotéria, a salvação para o pecador perdido.
O quarto passo vai ser a apresentação do processo de salvação. O processo de salvação é vicário, é de substituição. Cristo nos substituiu na morte. Aqui o versículo que eu usei foi aos Hebreus 9 e 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então aqui a gente vai argumentar que o Salvador, no processo de salvação, ele derramou o seu sangue. Como o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era derramado para a cobertura do pecado do pecador, agora Cristo, não para cobrir, mas para tirar o pecado do mundo, ele derrama o seu sangue inocente e imaculado por cada um de nós. E somente por esse processo, pela morte vicária de Cristo, é que a salvação pode ser conseguida. Jamais por obras ou por mérito, é por Cristo, por sua morte, por sua graça. O quinto passo, então, nesse esboço será mostrar o que é salvação. É o processo no qual Cristo substitui o pecador. O processo, então, é vicário. O processo é de substituição. Por quê? Porque o pecador não pode salvar-se a si mesmo. Então ele precisa de um sóter, do grego, de um salvador. Ele precisa de Yeshua, no hebraico, o Salvador. Ele precisa de Jesus. E é mediante esse Salvador que ele será aceito por Deus. Sexto passo. O sexto passo será mostrar por que o homem precisa ser salvo, por que o pecador precisa ser salvo. O versículo que eu usei aqui para um comentário muito rápido, muito objetivo, foi Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se está destituído, precisa da glória, precisa do retorno da glória e precisa de um Salvador, porque somente através do Salvador é que isso vai acontecer. O sétimo passo, de que ser salvo? A salvação é do inferno. O inferno é uma realidade, por mais que tentem negar, é uma doutrina bíblica do Antigo e do Novo Testamento, portanto o inferno é uma realidade. E o pecador precisa ser salvo do inferno. Foi para isso que Cristo veio, para livrar o pecador do inferno. O oitavo passo que eu dei aqui, na direção do plano de salvação de Deus, foi mostrar as soteriologias das religiões. Muitas religiões oferecem uma soteriologia que praticamente não é bíblica, né? E como cada religião oferece sua própria soteriologia, cada religião vai mostrar o seu próprio plano de salvação, o seu próprio entendimento do livro sagrado, então cada religião vai mostrar um caminho. Então esse item aqui, esse ponto aqui é difícil, tome cuidado com ele quando for falar das religiões e da soteriologia das religiões. Aí vem o passo de número 9, que é a restauração. A restauração do pecador vai se dar mediante o seu arrependimento e a aceitação do Salvador, que no nosso caso é Jesus Cristo. Estamos apresentando Jesus Cristo, Filho de Deus, como único Salvador, como único nome, como está na leitura básica que nós fizemos, Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a restauração através do arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro, porque Deus só enxerga o arrependimento verdadeiro, tá bom? Não tente enganar a Deus, porque é loucura, é como tentar enganar você mesmo, não vai dar certo. Através então desse novo nascimento, desse arrependimento completo, da entrada de Jesus na sua vida, do Espírito Santo para fazer você uma nova criatura, o seu intelecto vai mudar, tá bom? A mudança no intelecto vai afetar a maneira como você pensa em Deus, como você pensa nas coisas de Deus. Você vai ganhar uma nova mente, vai ganhar agora a mente de Cristo. A sensibilidade também do pecador muda mediante o arrependimento e a aceitação do Salvador. Agora ele vai começar a sentir Deus, ele vai passar de apateísta para uma pessoa que sente Deus, que conhece Deus e que vive as coisas de Deus.
E por último, o arrependimento sincero, aqui no 9º item, na restauração, vai mudar também a sua vontade. A volição do pecador é mudada. Ele que fazia antes a sua própria vontade, agora vai buscar fazer a vontade de Deus. E por último, então, no nosso caminho, no plano de salvação, que é o desenvolvimento da mensagem, 10 passos para o plano de Deus, para o plano da salvação de Deus, a gente chega no último. E você já pode usar o último como conclusão. Ele será a sua conclusão, que é a salvação. A salvação, aqui você pode usar, eu usei aos Romanos 3, 24 e 25, e destaquei a graça, a fé e o sangue de Cristo. Então, por essas 3 coisas, o pecador é salvo. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 e 11. Então, a graça significa favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos o favor de Deus. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Mas, mesmo assim, Ele nos salvou por Cristo. E a segunda coisa é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1 e versículo 7. E depois a fé, pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2 e 8. E aqui você faz o fechamento da sua mensagem. Você já percebeu que você está em dificuldade, né? Caso queira fazer essa pregação com tantos itens e terminar em 40 minutos. Eu consegui. Eu, inclusive, olhei no relógio, ficou 40 minutos para essa mensagem. Então, é uma empreitada para você. Você não pode tomar muito tempo, como você já sabe. 5 minutos de abertura, 5 minutos de conclusão e os 30 minutos no desenvolvimento. Então, é uma empreitada para você, mas vai dar certo. É só ser bem objetivo, procurar não gastar muito tempo num item, defasando o outro. Se você está gostando da nossa série Esboços de Pregação, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe sempre um like quando você vir o vídeo e acione o sininho, porque assim todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. É isso por hoje, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.